Hoje a gente vai mergulhar num mecanismo incrível do nosso cérebro, o tal do piloto automático. Vamos entender o que é o loop do hábito, essa força invisível que comanda boa parte do nosso dia a dia sem que a gente nem se dê conta. E para começar, quero lançar uma pergunta que, olha, parece não ter resposta. Pensa comigo, como é que uma pessoa sem memória, tipo, sem a capacidade de guardar uma informação nova por mais de um minuto, como essa pessoa poderia aprender algo novo, uma habilidade nova? Parece impossível, né? Pois é, mas a resposta para essa pergunta é o que vai guiar nossa conversa hoje. Então, para a gente entender isso, vamos conhecer uma pessoa. Eugene Pauli. A história dele começa lá em 1993. Num momento super comum, sabe? Ele e a esposa se preparando para o jantar. A esposa dele vira e comenta que o filho deles, o Michael, ia passar para visitá-los. Uma coisa normal. Só que a resposta do Eugene foi um choque total. Ele simplesmente olhou para a esposa e perguntou: quem é Michael? Dá para imaginar o que foi ouvir isso? O espanto, o medo. Ele não lembrava do próprio filho. Aquele foi o sinal, o alerta devastador de que alguma coisa muito, mas muito séria mesmo, estava errada. E a partir daí, a vida do Eugene se tornou um verdadeiro mistério para a medicina. Essa é a história do homem que ficou sem memória. Depois de muitos exames, os médicos finalmente acharam a causa. Era uma doença bem rara, chamada encefalite viral. E o que esse vírus fez foi terrível. Ele atacou o cérebro do Eugene com uma precisão quase cirúrgica. Destruiu uma área bem pequena, do tamanho de uma noz mais ou menos, que é justamente a parte responsável por criar novas memórias. E o pior, o dano era permanente. E é aqui que a história fica realmente intrigante, porque a condição do Eugene era um paradoxo completo. Pensa só, de um lado, ele não conseguia lembrar que dia da semana era ou o que tinha acabado de acontecer, mas do outro lado, ele não só manteve os hábitos antigos, como, e isso é o mais maluco de tudo, ele conseguia criar novos hábitos. E isso aparecia de umas formas assim, de cair o queixo. Por exemplo, se pedissem para ele desenhar um mapinha da própria casa, ele não conseguia. Não fazia ideia de onde ficava a cozinha, o banheiro, nada. Mas no exato momento em que a fome batia, ele levantava sem pensar duas vezes e ia direitinho até a cozinha pegar alguma coisa para comer. Como assim, né? Como é que isso é possível? E o mistério só aumentava quando observavam a rotina dele. Todo santo dia de manhã, o Eugene saía para caminhar. Ele fazia sempre o mesmo trajeto, virava as mesmas esquinas e voltava para casa sem errar o caminho. Só que o mais incrível é que se alguém perguntasse: "E aí, Eugene, como foi a caminhada?", ele não lembrava. Ele não tinha a menor ideia de que tinha saído de casa. Era tudo no piloto automático. Claro que um caso como o do Eugene deixou os cientistas de cabelo em pé. Para entender o que estava acontecendo com ele, eles precisavam responder uma pergunta maior. Como é que o cérebro entra nesse modo de piloto automático? E para buscar essas respostas, a gente precisa ir para um laboratório lá no MIT. Lá, os cientistas montaram um experimento com ratinhos num labirinto bem simples em formato de T. A ideia era a seguinte: em uma das pontas do T tinha um pedaço de chocolate. O que eles queriam saber era o que acontece dentro do cérebro do rato enquanto ele está aprendendo a achar esse chocolate. Bom, no começo a atividade cerebral do ratinho era uma loucura. Os sensores mostravam o cérebro dele trabalhando a 1000 por hora. O bichinho cheirava tudo, arranhava as paredes, ficava em dúvida, virava para o lado errado. Ou seja, ele estava pensando muito, processando um monte de informação nova. Só que aí, depois de fazer o mesmo caminho várias e várias vezes, uma coisa incrível aconteceu. O rato começou a ir direto ao ponto, cada vez mais rápido. E a atividade no cérebro dele caiu drasticamente. O cérebro parou de se esforçar tanto. É que uma outra parte, uma estrutura mais antiga do cérebro, chamada gânglios basais, tinha assumido o comando, transformando aquela busca pelo chocolate num hábito. Olha só esse gráfico. Ele mostra isso perfeitamente. Repara que tem os picos de atividade bem no comecinho, quando o portãozinho abre, e lá no final, quando ele acha o chocolate. Mas e no meio do caminho? Tá vendo esse vale? A atividade mental despenca. É o cérebro entrando no modo de economia de energia. A rotina já foi aprendida, não precisa mais pensar. Então, quando a gente junta essa descoberta lá do MIT com o caso misterioso do Eugene, a gente chega no coração da nossa história de hoje, o conceito do loop do hábito. O que os cientistas sacaram é que todo e qualquer hábito, não importa se é um rato procurando chocolate ou uma pessoa escovando os dentes, segue a mesma lógica. É um processo neurológico super simples, um ciclo de 3 passos. E que ciclo é esse? Bom, são 3 etapas. A primeira é a deixa. Pensa nela como o gatilho, o botão que liga o piloto automático do cérebro. A segunda é a rotina, que é a ação em si, o comportamento que a gente faz. E a terceira é a recompensa.
É o prêmio que o nosso cérebro ganha e que faz ele pensar: opa, gostei disso, vamos guardar esse caminho para repetir depois. Deixa, rotina, recompensa. É simples assim. E quanto mais a gente repete esse ciclo, mais automático ele fica. A deixa e a recompensa ficam tão conectadas que o cérebro começa a antecipar o prêmio, e aí surge o desejo. É exatamente assim que um hábito se consolida. Aí cientistas pensaram, será que essa mesma lógica funciona para o Eugene? Para descobrir, um pesquisador chamado Larry Squire bolou um teste. Ele mostrava para o Eugene pares de objetos coloridos. Em cada par, um dos objetos tinha um adesivo embaixo escrito correto. A tarefa era só essa, escolher o objeto certo. O Eugene fazia o teste e 1 minuto depois esquecia completamente o que tinha feito. Mas agora se liga no resultado. Na primeira semana, ele acertava mais ou menos metade. Ou seja, era na sorte. Só que depois de 28 dias fazendo o teste, a taxa de acerto dele pulou para 85%. E com 36 dias, ele já estava acertando 95% das vezes. É impressionante, ele estava aprendendo, mesmo sem ter nenhuma memória consciente de que estava aprendendo. E a explicação para isso? É o nosso loop do hábito em ação. O cérebro do Eugene, aquela parte que não foi danificada, criou um hábito. A deixa era ver o par de objetos na frente dele. A rotina, esticar a mão e pegar um deles. E a recompensa, aquela pequena sensação boa de virar o objeto e ler a palavra correto. Era a prova definitiva. Os hábitos moram numa parte do cérebro totalmente diferente da memória. E tudo isso nos traz para a parte final da nossa conversa. Porque entender o loop do hábito, no fundo, não é sobre ratos num labirinto ou um caso médico raro. É sobre entender como a gente funciona. Pensa um pouco no nosso dia a dia. A gente pega a escova e já põe a pasta de dente, sem nem pensar. Tira o carro da garagem no automático. Amarra o cadarço do mesmo jeito todo dia. São centenas de pequenas ações que a gente faz sem gastar um pingo de energia mental. É o cérebro no piloto automático, liberando a nossa mente para a gente se preocupar com outras coisas. E por que ele faz isso? Porque o instinto básico do cérebro é ser eficiente, é economizar esforço. Ele adora transformar qualquer rotina num hábito porque isso libera energia mental. No fim das contas, é uma vantagem evolutiva gigantesca, que deixa a gente focar em resolver problemas novos e complicados, enquanto o básico fica por conta do piloto automático. A história do Eugene Pauli, no fim, nos mostra que a gente é guiado por forças que, na maior parte do tempo, a gente nem percebe. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Na vida de cada um, quais são as rotinas que já viraram automáticas? Quais hábitos, sejam eles bons ou ruins, estão aí, no comando, sem que a gente nem se dê conta? E aí? Hoje a gente vai fundo para entender o que está por trás dos nossos hábitos do dia a dia. É uma história que tem de tudo: publicidade genial, fiascos de bilhões de dólares e até um macaco que era viciado em suco. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos pegar um exemplo. Escovar os dentes. Pra gente hoje é super óbvio, certo? Mas nem sempre foi assim. Então, como é que um hábito desses pega e se espalha por uma nação inteira e de forma super rápida? Bom, nossa história começa lá no início do século XX, com um verdadeiro gênio da publicidade. Um cara que, sério, parecia ter hackeado a mente humana muito antes de existir neurociência e tudo mais. Esse cara aí é o Claude Hopkins. Ele era tipo o Midas da publicidade, sabe? Pegava produtos que ninguém conhecia e transformava em febre nacional. E com uma pasta de dente, a Pepsodent, ele fez o que parecia impossível. Só que o verdadeiro segredo do sucesso dele era uma coisa que, no fundo, nem ele mesmo entendia direito. E essa história toda começa com o que a galera na época chamou de o milagre Pepsodent. Foi tipo uma revolução completa nos hábitos de higiene. Olha só que loucura esses números. Antes dele chegar com a Pepsodent, só 7% dos americanos escovavam os dentes. 7%? 10 anos depois, esse número pulou para 65%. Isso não é só marketing, é uma mudança cultural gigantesca. E tudo por causa de uma fórmula que ele bolou, que é simplesmente genial. E o mais incrível é que a fórmula dele era super simples. Ele sacou que precisava de uma deixa. Sabe aquela camada estranha que a gente sente no dente? Então, depois ele ofereceu uma rotina, escovar com Pepsodent, claro. E por fim, uma recompensa, um sorriso branquinho, maravilhoso. Deixa, rotina, recompensa. Parecia a fórmula mágica, sabe? A receita para criar qualquer hábito. Mas e se essa fórmula mágica, na verdade, não funcionasse sempre? Pois é, décadas mais tarde, uma gigante, uma das maiores empresas do mundo, foi testar essa mesmíssima fórmula. E o resultado? Um desastre total.
Estamos falando da Procter & Gamble, a P&G. Eles tinham um produto que era quase mágico, um tal de Febreze. Era uma química que, olha só, não só disfarçava cheiros ruins, ela eliminava os cheiros de verdade. E na hora de lançar, eles pegaram o manual do Hopkins e seguiram passo a passo. O resultado, nas palavras de um executivo da própria P&G, foi: Febreze foi um fiasco. Imagina só, milhões e milhões de dólares gastos em pesquisa, em marketing e nada. O produto não vendia. Ficava lá, encalhado na prateleira. O pessoal na empresa entrou em pânico total. Mas o estranho é que no papel a lógica era perfeita. Pensa bem, a casa está com cheiro ruim, essa é a deixa. Borrifa Fabrizi, essa é a rotina. O cheiro some, essa é a recompensa. Tinha tudo para dar certo. Então, por que não funcionou? O que deu errado? A resposta, olha, é surpreendente. O problema era a deixa. As pessoas que mais precisavam do produto simplesmente não sentiam o cheiro ruim. Os pesquisadores da P&G foram até a casa das pessoas e sacaram a real. Quem tinha, sei lá, um monte de gatos ou fumava direto em casa, o nariz acostuma, sabe? O cérebro simplesmente desliga para aquele cheiro. E aí já viu, né? Se não tem a deixa do cheiro ruim, o hábito nem começa. E a solução para esse problemão bilionário da P&G não veio de nenhuma reunião de marketing super chique. Veio, acredite se quiser, de dentro da cabeça de um macaco. Um macaco chamado Julio. Lá em Cambridge, um cientista chamado Wolfram Schultz estava fazendo um experimento bem simples. Ele ensinou o Júlio a seguir um hábito. Deixa, ver umas formas coloridas numa tela, rotina, puxar uma alavanca. Recompensa, ganhar uma gotinha de suco de amora, que ele adorava. E o tempo todo, ele ficava de olho no que acontecia no cérebro do macaquinho. E aí veio a grande sacada. No comecinho, o cérebro do Júlio ficava todo animado quando ele ganhava o suco. Normal. Só que conforme o hábito foi ficando forte, uma coisa muito doida aconteceu. A atividade cerebral começou a disparar antes, na hora que ele via as formas na tela. Era o cérebro dele antecipando a recompensa. A festa no cérebro dele acontecia antes do suco chegar. Essa antecipação tem nome. É o anseio. É a fissura neurológica pela recompensa. E foi aí que os cientistas entenderam tudo. O que move o hábito não é a recompensa final, é o anseio por ela. O cérebro do Júlio não queria só o suco, ele ansiava pelo suco. Essa expectativa, essa vontade, era isso que fazia ele puxar a alavanca toda vez. Era a peça que faltava no quebra-cabeça do Hopkins. Beleza. Então vamos voltar para as nossas histórias. Porque agora, com essa ideia do anseio, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Tanto o fiasco do Febreze, quanto o sucesso da Pepsodent. O pessoal da P&G teve, tipo, uma epifania. Eles pensaram, peraí, e se, em vez de focar no cheiro ruim que ninguém sente, a gente fizesse o contrário? A ideia foi transformar o Febreze no grande finale da limpeza. A rotina de limpar a casa virou a nova deixatona, e borrifar Febreze era a recompensa, o prêmio no final. A virada de chave foi essa. Antes, era sobre se livrar de algo ruim. Agora, era sobre criar o anseio por algo bom. Pensa bem, ninguém fica ansiando pela falta de um cheiro, não existe isso. Mas as pessoas anseiam por aquela sensação de ufa, terminei a limpeza, com um cheirinho bom no ar. A P&G ensinou todo mundo a ter fissura por aquele cheirinho de casa limpa do Febreze. E o resultado disso? Absurdo. O Febreze, aquele produto encalhado, vira um negócio de mais de $1 bilhão por ano. Por quê? Porque eles pararam de vender um produto e começaram a vender um anseio. O que nos leva de volta para o começo de tudo. Se o anseio é o que importa, qual era, então, o verdadeiro segredo da Pepsodent? Não podia ser só a história do sorriso bonito, né? Tinha que ter mais alguma coisa. Afinal, outras pastas também prometiam dentes brancos e não deram em nada. O que a Pepsodent tinha de diferente? Que anseio era esse que ela criava que era tão viciante? A resposta era uma sensação. O segredo não estava no resultado, mas na experiência. A Pepsodent tinha uns ingredientes tipo ácido cítrico e óleo de hortelã, que davam uma ardência, um formigamento na boca. E as pessoas começaram a associar essa sensação física, esse tingle, com a boca estar limpa de verdade. Então o verdadeiro loop era esse. A deixa, a película no dente. A rotina, escovar. Mas a recompensa que todo mundo ansiava não era o sorriso, era o formigamento. Chegou a um ponto que se a pessoa não sentia aquela ardência, ela achava que a boca não estava limpa. O Claude Hopkins, talvez sem nem perceber, não vendeu dentes brancos. Ele vendeu um anseio por uma sensação física. Então a grande lição aqui é essa. Todo hábito é movido por um anseio. Pensa só, quando a gente se exercita, o que a gente busca? Um anseio pela endorfina. Redes sociais é um anseio por uma novidade, uma conexão. O café da manhã
É o anseio puro pela cafeína. O anseio ao motor que transforma uma rotina qualquer num hábito automático. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Quais são os anseios invisíveis que estão agora mesmo ditando as nossas rotinas? A resposta provavelmente é bem mais surpreendente do que a gente imagina. Hoje, vamos mergulhar na ciência por trás de uma questão que intriga muita gente: como os hábitos realmente mudam. Para começar, vamos voltar no tempo. Imagina só, Tampa Bay, 1996. Estamos em um campo de futebol americano olhando para um dos piores, mas piores mesmo, times de toda a liga. O jogo tá rolando. É o Tampa Bay Buccaneers contra o San Diego Chargers. E, para surpresa de ninguém, eles estão perdendo. De novo! Eles vêm perdendo o jogo inteiro, a temporada inteira, para ser sincero, a última década inteira. Só que no meio desse caos, o novo treinador, Tony Dungy, enxerga uma coisa que ninguém mais está vendo. Ele vê ali naquele momento a prova de que o seu plano radical está começando a funcionar. Um plano que, olha, não tinha nada a ver com jogadas super complexas. A estratégia do Dungy era, na verdade, surpreendentemente simples. Ele tinha um foco, um só: reprogramar os hábitos dos seus jogadores. Ele acreditava que a vitória não vinha de tomar mais decisões, mas sim de tomar menos, de tornar as reações certas algo automático. Então, em vez de entupir a cabeça dos caras com centenas de jogadas, o Dungy fez o contrário. Ensinou só algumas formações e treinou aquilo à exaustão. O objetivo era justamente liberar a mente dos jogadores, deixando que os hábitos certos tomassem conta para que eles pudessem jogar mais rápido e de forma mais instintiva que os adversários. E essa filosofia toda levou o Dungy a um princípio central, um princípio que os pesquisadores hoje chamam de a regra de ouro da mudança de hábito. Funciona assim. Todo e qualquer hábito, sério, desde escovar os dentes até dar aquela olhadinha no celular, segue esse simples processo de 3 passos no nosso cérebro. Primeiro, a deixa, que é o gatilho. Depois, a rotina, que é a ação. E, por fim, a recompensa, a satisfação que o cérebro recebe. E aqui está a grande sacada do Dungy e da ciência dos hábitos. Não dá para simplesmente apagar um hábito antigo. É praticamente impossível. A única maneira é substituí-lo. E é exatamente assim que a regra de ouro funciona. A ideia é manter a mesma deixa, o mesmo gatilho e buscar a mesma recompensa. Só que, no meio do caminho, você insere uma nova rotina. Simples e genial. Agora, a parte mais fascinante é que essa regra não vale só para o esporte, não. Longe disso. Ela é, na verdade, a base de um dos programas de mudança de comportamento de maior sucesso na história. Estamos falando dos Alcoólicos Anônimos, o AA. Essencialmente, o método deles funciona como uma máquina gigantesca para ajudar as pessoas a usarem a regra de ouro para lidar com o hábito poderosíssimo do vício, identificando as deixas e as recompensas para então inserir uma nova rotina. Pensa bem, a deixa pode ser o desejo por alívio ou companhia. A recompensa é sentir esse alívio. O que o AA faz é oferecer uma nova rotina para obter essa mesma recompensa. Em vez de beber, a rotina passa a ser conversar com o padrinho ou ir a uma reunião. Então, olha que incrível. De um lado, um jogador da NFL. Do outro, alguém em recuperação. O mecanismo por trás da mudança é exatamente o mesmo. A estrutura é idêntica. Ok, mas às vezes só trocar a rotina não é o bastante. Não é o suficiente para que o novo hábito realmente pegue, sabe? Para que ele se torne permanente. O que acontece quando o estresse bate forte? Numa situação de pressão máxima, seja num jogo de campeonato ou numa tragédia pessoal, aqueles hábitos antigos, super enraizados, podem simplesmente voltar com tudo. Isso acontecia com os times do Dungy. Eles iam super bem na temporada regular, mas chegava nos jogos decisivos e tudo desmoronava. A confiança no sistema quebrava. E pesquisadores estudando a AA viram o mesmo padrão. A substituição de hábito funcionava bem, até que um grande estresse acontecia e muitos tinham a recaída. Então o que estava faltando? Os estudos descobriram o ingrediente secreto, a peça-chave que previa o sucesso. A crença. A crença de que a mudança era, sim, possível. É isso que transforma um hábito refeito em um comportamento que dura para sempre. E essa crença, na maioria das vezes, nasce e cresce dentro de uma comunidade. É ver outras pessoas conseguindo que faz alguém pensar, bom, talvez eu consiga também. Um grupo de apoio mútuo é o que cria essa fé. Certo. Então, vamos juntar tudo isso. Como é que essa estrutura toda, o loop, a regra de ouro e a crença, se aplica a um hábito comum do dia a dia?
Vamos pegar o caso da Mandy. Ela tinha o hábito de roer as unhas a vida toda, a ponto de sangrar. Um loop de hábito clássico. A deixa dela era uma tensão que sentia na ponta dos dedos. E a recompensa? Uma breve sensação de alívio físico. O terapeuta ajudou a identificar essa deixa e, então, inserir uma nova rotina. A deixa e a recompensa continuaram as mesmas, mas o comportamento mudou. Sempre que sentia aquela tensão, em vez de levar a mão à boca, ela esfregava o braço ou colocava as mãos nos bolsos, criando um estímulo físico diferente. No fim das contas, a evidência é muito clara. Se for possível identificar a deixa e a recompensa por trás de um hábito, também é possível escolher uma nova rotina para chegar no mesmo resultado. E o mais importante, encontrar uma comunidade para acreditar junto torna essa mudança duradoura. Sabe, existem hábitos que são diferentes dos outros. Eles agem quase como uma alavanca, sabe? Uma pequena mudança que acaba transformando tudo ao redor. E hoje, a gente vai mergulhar numa das viradas corporativas mais impressionantes da história. Tudo por causa de uma única decisão que, na hora, todo mundo achou que era pura loucura. Imagina a cena. Estamos em 1987, num hotel chique de Manhattan. O clima tá tenso. Os investidores de Wall Street estão todos ali, esperando ansiosamente pelo novo CEO da Alcoa, uma gigante do alumínio que não andava nada bem. Todo mundo esperando um plano de cortes, de reestruturação. Mas aí, o novo líder, Paul O'Neill, sobe no palco e as primeiras palavras dele são: "Eu quero falar com vocês sobre segurança no trabalho." A plateia ficou em silêncio. Um silêncio confuso. O'Neill não falou de lucros, não falou de sinergia nem de impostos. Pelo contrário. Ele começou a apontar onde ficavam as saídas de emergência do salão. A reação foi de espanto total. Segurança? Saída de incêndio? Que piada era aquela? Ninguém estava entendendo nada. Bom, a reação de Wall Street foi imediata e foi um desastre. Um investidor saiu correndo do salão, achou um telefone público e ligou para os maiores clientes dele. A ordem foi clara: vendam tudo, agora. A percepção geral era que a Alcoa tinha colocado um completo maluco no comando e que a empresa já era. Então fica a pergunta, né? Por que um CEO arriscaria o próprio pescoço para falar de segurança? Por que ignorar tudo que os investidores queriam ouvir? A resposta para isso está num conceito muito poderoso, que, pelo visto, o O'Neill entendia melhor do que ninguém. E aqui está o pulo do gato. É o tal do hábito angular, ou Keystone Habit em inglês. Isso não é só um bom hábito, não. É uma alavanca. Pensa nele como a peça-chave, que quando você mexe, causa um efeito cascata, um efeito dominó, alterando e melhorando um monte de outros hábitos que nem pareciam ter relação com ele. A ciência por trás de qualquer hábito é bem simples, na verdade. Segue um loop de 3 partes. Primeiro, tem a deixa, que é o gatilho, aquilo que dispara a ação. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E, por fim, a recompensa, que é o que faz o cérebro querer repetir tudo de novo. O que o O'Neill estava fazendo não era só falar de segurança. Ele estava, na verdade, redesenhando o loop de hábitos de uma empresa inteira. Certo, agora que a gente entendeu a teoria, vamos voltar para a história da Alcoa e ver como esse foco que parecia tão estranho, na segurança, foi, na verdade, uma jogada de mestre. O sistema que o O'Neill criou era super simples, mas era implacável. Um acidente acontecia, essa era a deixa. A rotina exigia que o presidente da unidade ligasse pessoalmente para o CEO em até 24 horas com um plano para que aquilo nunca mais acontecesse. E a recompensa? Simples, só era promovido quem levava o sistema a sério. E olha só o efeito dominó que essa regra simples causou. Para conseguir cumprir esse prazo de 24 horas, toda a burocracia da empresa teve que ser implodida. A informação agora precisava fluir, sabe? Do chão de fábrica até a diretoria, em tempo real. Isso acabou criando um sistema de comunicação totalmente novo que uniu a organização inteira. E o resultado financeiro de tudo isso? Aquele que deixou os investidores em pânico? Bom, quando o O'Neill se aposentou, lá em 2000, o lucro líquido anual da Alcoa era 5 vezes maior do que quando ele começou. É isso mesmo, 5 vezes maior. A linha do tempo dessa transformação é simplesmente impressionante. Em menos de um ano, os lucros já estavam batendo recordes. A necessidade de comunicar os dados de segurança de forma rápida fez a Alcoa desenvolver um dos primeiros sistemas de e-mail corporativo do mundo. No final das contas, o resultado foi um valor de mercado 27 bilhões de dólares maior. Mas essa ideia não fica só no mundo das empresas, não.
O mesmíssimo princípio dos hábitos angulares é o que cria campeões no esporte e o que ajuda a gente a ter sucesso na vida pessoal. Pega o Michael Phelps, por exemplo. Um talento físico absurdo, claro, ninguém nega. Mas o técnico dele, o Bob Bowman, sabia que o que ia separar o Phelps dos outros não era o corpo, era a mente. Então ele desenvolveu rotinas bem específicas para dar ao Phelps uma vantagem mental que era praticamente inabalável. Olha, antes dessas rotinas, o Phelps era conhecido por ser muito emotivo, por se abalar com o estresse da competição. Foi aí que o Bowman criou um hábito angular para ele, a tal da fita de vídeo. Toda noite, antes de dormir, e toda manhã ao acordar, o Phelps visualizava a prova perfeita em câmera lenta na cabeça dele. Essa rotina virou a âncora dele nos momentos de maior pressão. E esse conceito vale para todo mundo. Estudos mostram que hábitos simples como arrumar a cama de manhã estão ligados a uma maior produtividade e bem-estar. Se exercitar regularmente desencadeia melhorias na alimentação, na paciência. Jantar em família ajuda as crianças a terem notas melhores e mais controle emocional. São pequenas coisas com um impacto gigante. Tem um estudo, por exemplo, que pediu a um grupo de pessoas para simplesmente anotar tudo o que comiam. Só isso. Esse simples ato de registrar a comida virou um hábito angular. Sozinhos, os participantes começaram a ver padrões e a planejar refeições mais saudáveis. O resultado? Eles perderam o dobro de peso em comparação com quem não fez o diário. Então, seja com Alcoa, com Michael Phelps ou na perda de peso, o padrão é o mesmo. A grande mudança começa com foco em um único hábito estratégico, um hábito que cria um efeito dominó poderosíssimo. No mundo acadêmico, esse fenômeno tem um nome: pequenas vitórias. São sucessos pequenos, mas que criam um momento psicológico muito importante. Eles são a prova real, palpável, de que a mudança é possível. E isso alimenta a crença de que vitórias ainda maiores estão ao nosso alcance. Essa citação de um professor de Cornell resume a ideia perfeitamente. As pequenas vitórias não são eventos isolados, sabe? Uma alimenta a outra, criando um ciclo positivo. Cada vitória torna a próxima um pouco mais fácil e assim se inicia uma transformação que se autossustenta. A lição aqui, tanto da Alcoa quanto de Michael Phelps, é que não é preciso consertar tudo de uma vez. O segredo é encontrar o primeiro dominó, aquele hábito angular certo. A única rotina que, ao ser mudada, pode realinhar todo o resto. A pergunta que fica, então, é: qual seria esse hábito? Seja numa organização ou na vida de cada um. A gente sempre ouve falar sobre força de vontade, né? Mas e se fosse possível transformar essa qualidade, que às vezes parece tão instável, em um hábito? Quase que uma coisa automática. Bom, hoje a gente vai mergulhar na história de como uma das maiores empresas do mundo fez exatamente isso. É uma história que mistura ciência, psicologia e café. Vamos lá. Para a gente entender o tamanho do impacto disso, vamos conhecer o Travis. Olha só o contraste. De um lado, um jovem que largou a escola, não parava em emprego nenhum, perdia o controle fácil. Do outro, o mesmo Travis hoje, um gerente de sucesso responsável por 2 lojas, 40 funcionários e um faturamento milionário. A transformação é radical. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que uma virada de chave dessas acontece? Isso não é sorte, gente. É um processo. E a resposta, por incrível que pareça, está em entender como a nossa força de vontade funciona e como ela pode ser treinada, como se fosse um músculo mesmo. Para sacar a história do Travis, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para a ciência. Porque força de vontade não é só uma ideia bonita, não. É algo que pesquisadores estudaram, mediram e chegaram a uma conclusão fascinante. E a chave para entender isso veio de um experimento que é até meio engraçado, de tão simples. Pensa na cena. Um grupo de estudantes universitários, com fome, entra numa sala. De um lado, uma tigela de cookies com gotas de chocolate, quentinhos, cheirosos. Do outro, uma tigela de rabanetes. A tentação era enorme. E aí, o teste começou. Um grupo teve a vida fácil, podia comer os cookies à vontade. Já o outro grupo, coitados, teve que usar toda a sua disciplina para ignorar os cookies e comer só os rabanetes. Logo depois dessa provação, os 2 grupos receberam uma nova tarefa: resolver um quebra-cabeça que, na verdade, não tinha solução. O teste era ver quanto tempo eles persistiram. E agora, olha só os resultados. O pessoal que comeu os cookies, que não precisou gastar sua força de vontade, ficou lá tentando resolver o quebra-cabeça por quase 19 minutos. Já o grupo que teve que resistir, desistiu em apenas 8 minutos. A diferença é gritante, mais do que o dobro.
E essa é a grande sacada. A força de vontade não é infinita. Ela funciona exatamente como um músculo. Se você usa muito para uma coisa, tipo para resistir a um cookie delicioso, sobra menos energia para outra tarefa logo em seguida. O músculo da força de vontade cansa, fica fadigado. Ok, então se a força de vontade é um músculo que se cansa, como é que a gente pode contar com ela naqueles momentos de maior estresse? A resposta não é tentar ter mais força de vontade. É contornar o problema. É fazer com que a ação certa se torne um hábito. E para ver como isso funciona na prática, vamos olhar um outro caso, bem real. Um estudo com pacientes que tinham acabado de passar por uma cirurgia de quadril super dolorosa. Eles precisavam fazer os exercícios de reabilitação, mas a dor era tão grande que drenava qualquer pingo de força de vontade que eles tinham. A solução dos pesquisadores foi genial de tão simples. Eles não tentaram motivar os pacientes. Eles pediram uma única coisa, para eles planejarem. Eles tinham que identificar o momento mais difícil do dia, o que eles chamaram de ponto de inflexão, e criar uma rotina específica, um plano detalhado para aquele exato momento. O que aconteceu foi que, ao escrever esse plano, os pacientes criaram um loop de hábito. A dor, que era o gatilho, em vez de levar à desistência, agora acionava a rotina planejada, caminhar até o ponto de ônibus. A decisão já tinha sido tomada antes, quando o músculo da força de vontade ainda estava forte. A ação virou quase automática. E é agora que a gente volta para o Starbucks, porque o que eles fizeram foi pegar exatamente esses princípios científicos e aplicar numa escala gigantesca para treinar milhares de funcionários. A Starbucks percebeu que seus baristas eram ótimos na maior parte do tempo. O problema acontecia em momentos muito específicos de estresse, aqueles pontos de inflexão. Tipo um cliente gritando, uma fila enorme, um pedido que deu errado. Era aí que o músculo da força de vontade deles falhava. Então, eles criaram uma rotina, um plano de ação para esse exato ponto de inflexão. E deram um nome fácil de lembrar, o método LAT. Cada letra é um passo. Ouça, reconheça, tome uma atitude, agradeça e explique. É um roteiro simples para ser acionado no piloto automático quando a pressão aumenta. É o mesmo princípio dos pacientes da cirurgia, percebe? O cliente irritado vira o gatilho. O método LAT é a rotina. E a recompensa, um cliente satisfeito e a sensação de ter resolvido o problema. Tudo isso sem precisar queimar aquele estoque precioso de força de vontade. Mas calma lá, que a história não acaba aqui. Tinha mais um ingrediente fundamental nessa receita de sucesso. Porque não bastava só ter uma rotina. A forma como essa rotina era implementada fazia toda a diferença. O mesmo pesquisador fez um outro teste com os cookies. Dessa vez, os dois grupos tinham que resistir à tentação. A única diferença era a abordagem. Para um grupo, ele fez um pedido educado, tratando-os como parceiros. Para o outro, ele deu uma ordem direta, meio ríspida. Vocês não podem comer. O resultado foi incrível. O grupo que recebeu a ordem ríspida teve sua força de vontade esgotada muito mais rápido. E a conclusão é o que chamamos de autonomia. A sensação de que estamos no controle, de que estamos escolhendo fazer algo, torna o esforço muito menos cansativo para o nosso cérebro. E claro que a Starbucks entendeu isso perfeitamente. Eles não só deram o método LAT aos funcionários, como também deram autonomia. Eles capacitaram os baristas para tomar suas próprias decisões, para usar a criatividade, para não serem apenas robôs seguindo um roteiro. Isso deu a eles um senso de controle que tornou os hábitos muito mais poderosos. E agora a gente fecha o círculo. Voltamos ao Travis lá do começo, para entender como esses sistemas e hábitos não só melhoraram o desempenho dele no trabalho, mas mudaram a vida dele por completo. E essa fala do Travis é de arrepiar. Ele conta que, antes de trabalhar na Starbucks, viveu uma noite de crise familiar com o pai e entrou em pânico. E ele reflete que, se já tivesse aprendido a manter a calma, a seguir um plano, tudo poderia ter sido diferente. Isso vai muito, mas muito além de só vender café. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Todo mundo tem os seus clientes irritados, os seus momentos de dor. Qual é aquele ponto de inflexão que mais drena a sua força de vontade durante o dia? Talvez, ao identificar esse momento e criar um pequeno plano, uma rotina simples, a gente também consiga transformar essa força de vontade em um hábito para o sucesso. Sabe, às vezes é preciso uma crise, uma daquelas bem sérias, para mudar coisas que parecem que nunca vão mudar. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O poder que um desastre tem de transformar os hábitos, até os mais escondidos, dentro de uma organização.
Para a gente começar a entender a dimensão disso, vamos para um lugar bem específico. Uma sala de cirurgia no Hospital Rhode Island, que, olha, é uma instituição de primeira linha. A situação era a seguinte: um senhor de 86 anos tinha sofrido uma queda e estava com um sangramento no cérebro. Era uma emergência daquelas. Cada segundo era absolutamente crucial. No meio da correria, um enfermeiro, seguindo o protocolo, fazendo o trabalho dele, percebe uma coisa. Tinha um detalhe importantíssimo, faltando ali nos papéis. Mas o cirurgião, bom, ele estava sentindo a pressão do momento, né? Ele simplesmente ignora o aviso, rabisca direito no formulário e manda seguir em frente, sem pensar duas vezes. Eles começam a cirurgia, perfuram o crânio. E aí, nada. Não tinha hematoma nenhum. A equipe inteira fica olhando sem acreditar. A ficha cai. Um erro que ninguém imaginava ser possível tinha acabado de acontecer. E o mais trágico é que o paciente faleceu 2 semanas depois. Fica a pergunta, né? Como uma coisa dessas acontece num hospital de ponta? Olha, e a resposta para essa pergunta não é tão simples quanto culpar uma pessoa só. O buraco é muito mais embaixo. A gente precisa falar sobre os hábitos invisíveis, as regras não escritas que mandavam em todo o hospital. Pois é. 2 economistas, Richard Nelson e Sidney Winter, sacaram uma coisa genial. Eles viram que as empresas não são só um monte de gente tomando decisões lógicas o tempo todo. Na verdade, elas são movidas por rotinas. Pensa nisso como os hábitos coletivos de um lugar, sabe? É o jeito que as coisas realmente acontecem, muitas vezes no piloto automático. E o interessante é que essas rotinas acabam criando uma espécie de trégua entre os diferentes grupos. Pensa só, cirurgiões, enfermeiros, cada um tem seu papel, suas pressões. Essas rotinas permitem que eles trabalhem juntos sem entrar em pé de guerra o tempo todo. É um acordo silencioso para fazer a coisa andar. Só que existe um problema. Nem toda trégua é boa. E lá no Rhode Island Hospital a coisa era bem disfuncional. A trégua ali era baseada num medo. Os enfermeiros sabiam, na prática, que questionar um médico, mesmo que ele estivesse errado, podia custar o emprego. Era melhor ficar quieto. E olha, isso não era um problema isolado daquele hospital, não. Para a gente ver como essas regras invisíveis são perigosas, vão para um outro lugar, para um outro tipo de desastre. Agora a gente está em Londres, em 1987, na estação de King's Cross. A organização do metrô era uma coisa complicada. Era dividida em feudos, praticamente. Tinha a galera da engenharia civil, da elétrica, da mecânica, cada um no seu quadrado, defendendo seu território com unhas e dentes. E a trégua ali era bem clara. Cada um cuida do seu e não se mete no trabalho do outro. Isso não é problema meu. Uma regra simples, não dita, que mostra perfeitamente como esses hábitos criam pontos cegos que podem ser literalmente fatais. E essa linha do tempo, ela mostra o desastre se desenrolando em câmera lenta. Começa com um simples papel pegando fogo. Alguém vê, apaga, mas não vai atrás para ver o porquê. A fumaça aumenta. Demoram mais de 20 minutos para chamar os bombeiros. E quando eles chegam, ninguém sabe usar o equipamento de segurança. Por quê? Porque cada um estava cuidando do seu. Ninguém assumiu a responsabilidade geral até que fosse tarde demais. 31 pessoas. Esse foi o saldo. 31 vidas perdidas num incêndio que começou com lixo. O ponto central, tanto no hospital quanto no metrô, é o mesmo. Não foi um único erro, mas uma cadeia de hábitos ruins, de tréguas tóxicas, que preparou o terreno para a tragédia. Mas e depois? O que acontece depois de uma tragédia dessas? É aqui que a história vira, porque muitas vezes uma crise dessa magnitude é a única coisa com força suficiente para explodir essas tréguas perigosas. Essa frase resume tudo, né? Uma crise séria expõe todos os problemas, todas as coisas que estavam erradas debaixo do tapete, e isso dá aos líderes uma oportunidade de ouro, uma justificativa para fazer as mudanças que realmente precisam ser feitas. Pensa bem, a mídia caiu em cima, investigações começaram, essa pressão toda de fora criou um senso de agora ou nunca. De repente, aquelas reformas de segurança que tinham sido ignoradas por anos não eram mais opcionais. Elas tinham que acontecer. E as mudanças foram drásticas. Não foram sugestões, não. Foram regras impostas, de cima para baixo. No hospital, checklists viraram lei. No metrô, criaram um cargo único de responsável pela segurança. O objetivo era claro:
quebrar os hábitos antigos na marra e forçar a criação de novos, mais seguros. A grande questão é: será que funcionou? Mudar regras no papel é uma coisa, mas mudar a cultura de um lugar é outra, bem diferente. Para saber a resposta, a gente vai voltar lá no Hospital Rhode Island alguns anos depois de tudo aquilo. A cena agora é outra, anos se passaram, uma nova enfermeira, jovem, chamada Alison Ward, está na equipe e antes de começar a cirurgia, o cirurgião-chefe está lá, na frente de todo mundo, lendo um checklist que agora fica pregado na parede. E é aí que acontece algo incrível. A Alison, a novata, a pessoa com menos poder ali dentro, interrompe o cirurgião. Ela aponta uma coisinha que ele esqueceu no checklist. Pensa no que isso significa. Anos antes, fazer isso seria o fim da carreira dela. Seria impensável. Essa pequena cena, ela é a prova de que a mudança aconteceu de verdade. A antiga trégua, aquela baseada no medo e na hierarquia, tinha sido destruída. No lugar dela, nasceu uma nova. A segurança é a responsabilidade de todo mundo. E a voz de todos importa. A lição que fica dessas histórias é muito forte. Por mais que os hábitos de um lugar pareçam imutáveis, eles não são. Eles podem ser quebrados. E isso faz a gente pensar. Quais são as tréguas frágeis, os hábitos perigosos que existem por aí e que talvez só estejam esperando a crise certa para finalmente serem quebrados? Vamos falar sobre algo que parece até roteiro de filme. Como as empresas hoje em dia conseguem prever e até mesmo influenciar os nossos hábitos. Muitas vezes, elas sabem o que a gente quer antes mesmo da gente se dar conta. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E não, isso não é ficção científica, é a mais pura realidade do marketing. E para a gente entender como isso funciona, tudo começa com uma história bem inusitada, que aconteceu numa loja da Target. Imagina só a cena. Um pai entra numa loja da Target completamente furioso, balançando uns cupons de desconto que chegaram pelo correio. Eram cupons para roupas de bebê, berços, tudo enviado para a filha dele, uma adolescente. Ele estava indignado. O que ele não sabia é que a Target não estava tentando incentivar nada. Ela estava prevendo. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa história. Para entender essa previsão, que é assustadoramente precisa, a gente precisa conhecer o cara por trás disso tudo. Um estatístico, um verdadeiro detetive de dados, chamado Andrew Paul. Pensa bem, para uma grande loja, um evento que muda a vida de alguém, como ter um filho, é uma mina de ouro. É nesse momento que os nossos padrões de compra ficam totalmente flexíveis. Pais de primeira viagem estão cansados, precisam de praticidade. Se uma loja, tipo a Target, consegue fisgar essas pessoas nesse momento, ela pode garantir um cliente fiel por uma década, ou até mais. E como é que eles fazem isso? Bom, coletando uma quantidade de dados que é impressionante. Cada compra que a gente faz, cada clique no site, cada cupom usado, tudo é rastreado e ligado a um perfil individual. Eles sabem o que a gente compra, quando compra e ainda cruzam com dados que compram de outras fontes. É muita informação. E o mais impressionante é como tudo se conecta. Cada pedacinho de informação, não importa de onde venha, é ligado a um número de visitante único. E isso acaba criando um retrato super detalhado de cada pessoa, um perfil de consumo que revela hábitos que nem a gente sabia que tinha. E foi aí que o estatístico, o Andrew Paul, entrou em ação. Ele mergulhou nesses dados todos e achou um padrão. Ele descobriu que a compra de uma combinação de mais ou menos 25 produtos específicos podia prever com uma probabilidade altíssima se uma cliente estava grávida. E o curioso é que não estamos falando só de coisas óbvias, tipo fraldas. O algoritmo dele identificou umas mudanças bem sutis, coisas como a compra de loções sem perfume, mais ou menos no início do segundo trimestre, ou suplementos de magnésio e zinco. Eram pistas que, quando juntas, contavam um dos maiores segredos da vida de uma pessoa. Então, o modelo do Paul foi um sucesso absoluto. Só que isso criou um problema completamente novo. Sabe quando a tecnologia é tão boa que parece mágica? Pois é, ela pode se tornar, bem, assustadora. Lembra daquele pai furioso do começo da história? Então, alguns dias depois, ele ligou para o gerente da loja para pedir desculpas. Acontece que, depois de conversar com a filha, ele descobriu que a Target estava certa. Ela realmente estava grávida. Mas aí o estrago na imagem da empresa já estava feito. As pessoas simplesmente não gostam de se sentir observadas tão de perto. E aí ficou a grande questão para o pessoal da Target. Eles tinham uma ferramenta super poderosa nas mãos, mas usar essa ferramenta abertamente era um desastre. Eles precisavam de um jeito novo de usar essa informação, um jeito que não levantasse nenhuma suspeita. E para entender a solução que eles encontraram, a gente vai fazer um desvio bem inesperado. Vamos para a indústria da música.
Pode parecer que não tem nada a ver, mas a resposta para o problema da Target estava escondida na história de um hit do início dos anos 2000. Pensa só, em 2003, os algoritmos da época diziam que Hey Ya, do Outkast, ia ser um sucesso estrondoso. Tinha todos os elementos matemáticos de um hit. Só que, na prática, os dados de audiência mostravam o contrário. As pessoas pareciam odiar a música. Quase um terço trocava de estação nos primeiros 30 segundos. Ué, mas por que isso acontecia? A resposta está na nossa cabeça, na nossa neurologia. O cérebro humano adora o que é familiar. A gente gosta de padrões que já conhecemos. Uma música muito diferente, como Hey Ya, era, na época, soava estranha, quase como um ruído para o nosso cérebro. A solução que os programadores de rádio encontraram foi simplesmente genial. Eles começaram a fazer um sanduíche com a música. Eles tocavam um hit super popular, aí vinha Hey Ya e logo em seguida outro hit super popular. A música nova ficava ali, espremidinha entre duas coisas que o cérebro já amava. Essa estratégia cria um loop muito poderoso no nosso cérebro. A música familiar que a gente adora serve de gatilho. Ouvir a música nova se torna rotina, e a recompensa é a outra música familiar que vem logo depois. Com o tempo, o cérebro começa a associar aquele sentimento bom da recompensa à música nova. É quase um truque. E é aí que a gente volta para a Target. Sabe por quê? Porque a solução para o problema de marketing deles foi exatamente a mesma usada para transformar Hey Ya num sucesso mundial. Olha só essa comparação, é brilhante. A Target pegou a mesmíssima lógica do sanduíche de músicas e aplicou aos cupons de desconto. Em vez de mandar um folheto só com coisas de bebê, eles camuflaram a previsão. Eles começaram a misturar os cupons de fraldas e berços com ofertas totalmente aleatórias, para coisas que eles sabiam que a cliente provavelmente não compraria, tipo um cortador de grama ou umas taças de vinho. O resultado? O marketing parecia só uma coincidência, não espionagem. E, claro, funcionou que foi uma beleza. E se a gente parar para pensar, essa tática não é nada nova. Lá nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano precisava que as pessoas comessem miúdos, sabe? Fígado, coração. Para a maioria, a ideia era nojenta. A solução? A mesma de sempre. Disfarçar o novo no familiar. Eles esconderam os miúdos em pratos que todo mundo conhecia, como tortas e bolo de carne. E o resultado? O consumo disparou. Então vamos amarrar todas essas pontas. Tanto a Target, quanto os DJs de rádio e até os planejadores de guerra, todos eles decifraram o mesmo código fundamental sobre o comportamento humano. A grande lição aqui é que nosso cérebro resiste a uma mudança muito brusca, mas ele aceita o novo quando vem embrulhado em algo que já é familiar. A inovação mais eficaz, muitas vezes, é aquela que nem parece inovação à primeira vista. Essa citação resume tudo perfeitamente. Seja para vender uma música nova, uma comida diferente ou um produto inovador, a chave é sempre ancorar o desconhecido naquilo que já é confortável e aceito por nós. Isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha, né? Agora que a gente conhece esse mecanismo, vale a pena olhar para os nossos próprios hábitos. Quantas das coisas novas que a gente adotou na vida só foram aceitas porque vieram disfarçadas de algo que a gente já conhecia? A resposta pode surpreender. Olá! Hoje a gente vai desvendar uma fórmula, uma receita de 3 passos que está por trás de grandes mudanças sociais. E olha que curioso, o segredo não está naqueles grandes gestos que a gente imagina, mas em algo bem mais simples, como amizade. Bora entender como isso funciona? Para começar, uma pergunta que parece não ter pé nem cabeça. O que um protesto lá de 1955 e uma mega igreja supermoderna poderiam ter em comum? Parece aleatório, né? Mas a conexão entre esses dois casos, é aí que está o segredo de como os movimentos sociais de verdade nascem e crescem. Olha só, de um lado a gente tem o boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama, um momento que, mudou a história da luta pelos direitos civis. Do outro, a Saddleback Church, do Rick Warren, um verdadeiro fenômeno religioso. São dois mundos que à primeira vista não têm nada a ver, mas por baixo dos panos eles compartilham uma mesma estrutura social. E é essa estrutura que explica por que os dois deram tão certo. Então, tudo começa com o primeiro ingrediente, e é algo que todo mundo conhece muito, muito bem: o poder da amizade. A história que quase todo mundo aprende na escola é que o boicote começou porque a Rosa Parks, uma costureira, estava cansada e simplesmente se recusou a ceder o lugar no ônibus. Só que essa é só a pontinha do iceberg. A história de verdade é bem mais estratégica e, sinceramente, muito mais interessante. E aqui a coisa fica intrigante de verdade. A Rosa Parks não foi a primeira a fazer isso. Não mesmo.
Antes dela, várias outras mulheres negras, Geneva Johnson, Viola White, Claudette Colvin, todas elas foram presas exatamente pelo mesmo motivo na mesma cidade. E mesmo assim, nada. Nenhuma dessas prisões iniciou um protesto gigante. Então a grande pergunta é, por que com ela foi diferente? O que a Rosa Parks tinha de tão especial que transformou a prisão dela naquela faísca, a faísca que botou fogo em tudo? A resposta, gente, tá nas conexões dela. A Rosa Parks não era só uma costureira. Pensa nela como o centro de uma teia social gigantesca. Ela estava envolvida em dezenas de grupos, da NAACP à igreja, de clubes de tricô a grupos de jovens. Ela conhecia todo mundo mesmo, do operário ao professor universitário. E o mais importante, todo mundo a respeitava profundamente. Na sociologia, esse tipo de conexão tem um nome: laços fortes. Sabe, são os amigos do peito, a família, o círculo mais próximo. Quando a Rosa Parks foi presa, foram esses amigos, as pessoas que confiavam nela de verdade, que se mexeram na hora. A amizade foi o verdadeiro motor de arranque de tudo. Ok, mas só a amizade não sustenta um movimento por muito tempo, né? Para a coisa crescer de verdade, precisa de um segundo ingrediente: a pressão da comunidade. Pensa bem, um grupinho de amigos consegue até organizar um protesto de um dia. Mas para convencer milhares de pessoas a arriscar o emprego, a segurança, a andar quilômetros a pé, na chuva, no sol, por mais de um ano, aí precisa de muito mais. E aí que entram os chamados laços fracos. O que são eles? São os conhecidos, os amigos dos amigos. Imagina que eles são as pontes que conectam diferentes grupinhos de amigos. E é por essas pontes que a informação se espalha e, mais importante ainda, a influência social. Tem um sociólogo, Mark Granovetter, que disse uma coisa genial. Sem esses laços fracos, a gente fica preso na nossa bolha. As ideias não circulam, os movimentos morrem na praia. E foi exatamente isso que aconteceu em Montgomery. Foram os laços fracos que fizeram a notícia da prisão e do boicote sair do círculo de amizade da Rosa Parks e se espalhar pela cidade inteira. É tipo procurar emprego. Se a gente pede ajuda para os amigos mais chegados, eles provavelmente conhecem as mesmas vagas, as mesmas pessoas. Mas aí, aquele conhecido, sabe, aquele laço fraco de outro círculo social pode conectar a gente com um mundo de oportunidades totalmente novo. A pressão social funciona do mesmo jeito. Quando gente de vários grupos diferentes, gente que as pessoas respeitam, começa a participar, fica muito mais difícil ficar de fora. Certo. Então, o movimento começou com os amigos, cresceu com a comunidade, mas e para sobreviver? Como ele se mantém de pé? Isso leva a gente para o terceiro estágio, que é talvez o mais poderoso de todos: forjar uma nova identidade. Manter a chama acesa, né? Esse é o maior desafio de todos. No caso do boicote, isso significava aguentar firme contra ameaças e todo tipo de dificuldade por 381 dias. E para Saddleback Church, o desafio era transformar aquelas pessoas que só apareciam no domingo em uma comunidade de verdade super engajada. No fundo, tanto o Martin Luther King Jr. quanto o Rick Warren tinham o mesmo problema para resolver. Como fazer com que as pessoas não só participem uma vez, mas que elas, incorporem o movimento, que aquilo vire parte da vida delas. E a solução que os dois encontraram foi a mesma: criar novos hábitos. Para quem estava no boicote, não era só, não vou pegar o ônibus. Era participar das reuniões toda semana, organizar um sistema de caronas, treinar para agir de forma não violenta. E para os membros da igreja, era a mesma lógica: participar de pequenos grupos de estudo em casa, seguir uns currículos de fé, se comprometer publicamente com certas atitudes. E aqui está a virada de chave. Esses novos hábitos, quando são feitos em grupo, mudam a forma como as pessoas se veem. Elas deixam de ser só alguém que apoia uma causa. Elas passam a ser um lutador pela liberdade ou um membro ativo da comunidade. A participação vira identidade. Se funde com quem a pessoa é. Então, se a gente junta todas essas peças, o que aparece é uma fórmula bem clara, com 3 partes para criar uma mudança social de verdade. Primeiro passo, tudo começa pequeno. Começa com a confiança e a ação rápida dos laços fortes. Um grupo de amigos que decide fazer alguma coisa. Segundo passo, o movimento se espalha como fogo em mato seco, atravessando as pontes dos laços fracos. A pressão da comunidade e a informação circulando trazem cada vez mais gente para perto. E o terceiro passo, ele se sustenta sozinho quando cria novos hábitos. Hábitos que dão aos participantes um novo senso de quem eles são. O movimento vira parte da identidade deles. No fim das contas, a grande lição é essa: grandes movimentos não são um acidente.
não são só uma explosão de emoção que acontece do nada. Eles seguem uma lógica, uma espécie de ciência que é toda baseada em como os nossos hábitos sociais funcionam. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se olharmos para os movimentos de hoje, sociais, políticos, culturais, será que conseguimos enxergar esses 3 estágios acontecendo? A resposta para essa pergunta pode muito bem nos dizer quais desses movimentos têm de fato o poder de mudar o mundo. E aí, vamos falar de um assunto bem complexo hoje. Até que ponto a gente realmente está no controle das nossas próprias ações? Pois é, a gente vai mergulhar na neurociência por trás dos hábitos para tentar entender essa linha, que às vezes é bem fininha, entre uma compulsão e uma escolha. E tudo isso começa com 2 histórias bem extremas, que levaram essa questão para lá nos tribunais. De um lado, a gente tem a história da Angie Bachman. Uma vida que, aos poucos, foi se desfazendo e que acabou com ela perdendo uma herança de quase $1 milhão e ficando com uma dívida gigantesca. E do outro lado, a gente tem o Brian Thomas, um marido que, numa noite super trágica e confusa, acabou tirando a vida da própria esposa, a pessoa que ele, sem dúvida, mais amava no mundo. 2 tragédias, né? Uma financeira, outra fatal. Mas a pergunta que fica no ar para as 2 é exatamente a mesma. Isso tudo foi resultado de escolhas conscientes? Ou será que foram forças neurológicas irresistíveis? Para a gente ter uma ideia, a gente precisa entender o que aconteceu em cada um desses casos. Para a gente começar a desembolar essa questão, vamos dar uma olhada de perto nos detalhes por trás do vício da Angie Bachman e do crime do Brian Thomas. As histórias deles, apesar de serem completamente diferentes, acabam revelando umas verdades bem surpreendentes sobre como o nosso cérebro funciona. A história da Angie começou de um jeito bem inocente, sabe? Ela era uma dona de casa, as filhas já tinham saído de casa e ela estava sentindo aquele vazio. Uma visitinha ao cassino parecia só uma distração. E no começo, ela era super disciplinada, tinha regras, limites de aposta. Só que, aos pouquinhos, o hábito foi criando raiz. O que era um passatempo virou uma compulsão de todo dia, que fez ela perder uma herança de família inteira e ainda ser processada pelo cassino por causa das dívidas. Mas o que aconteceu com a Angie não foi só falta de força de vontade, não. A neurociência mostra que tinha um mecanismo muito poderoso agindo ali no cérebro dela. Um ciclo que, na verdade, pode prender qualquer um de nós em comportamentos que a gente faz no automático. Esse mecanismo é o que a gente conhece como loop do hábito. É um processo bem simples, de 3 etapas, que o nosso cérebro usa para transformar uma série de ações numa rotina automática. E por que ele faz isso? Para economizar esforço mental. O processo é bem direto. Primeiro tem uma deixa, que é tipo o gatilho que avisa o cérebro para entrar no modo automático. Para Angie, podia ser simplesmente o tédio. Depois vem a rotina, que é a ação em si, como ir ao cassino. E por último, a recompensa, aquela sensação de euforia, de escape que o jogo dava. Com o tempo, o cérebro começa a antecipar essa recompensa, e aí cria um desejo, uma vontade poderosa toda vez que a deixa aparece. O loop do hábito da Angie era complicado, mas era consciente. Ela sabia que estava indo para o cassino. Agora, o que acontece quando um hábito é executado sem nenhuma consciência? Para entender isso, vamos voltar lá para o caso do Brian Thomas. O Brian já tinha um histórico longo de distúrbios do sono. Numa noite, eles estavam de férias e ele foi acordado por uns barulhos, mas logo voltou a dormir. Horas depois, no meio de um terror noturno, ele sonhou que tinha um invasor em cima da esposa dele. A reação foi por instinto. Ele atacou a figura para proteger ela. Só que não tinha invasor nenhum. Era a esposa dele, a Christine. E o pior, ele não se lembrava de absolutamente nada. A defesa dele se baseou num conceito chamado automatismo e no fim ele foi absolvido. A defesa do Brian se apoiou num conceito-chave, o automatismo, que é basicamente agir sem nenhum controle consciente. Durante aquele terror noturno, a parte mais primitiva do cérebro dele, sabe, onde ficam os instintos de luta ou fuga, estava totalmente ativa. Só que o córtex pré-frontal, a parte que é responsável pelo nosso julgamento, pela tomada de decisões, essa parte estava completamente adormecida. Isso leva a gente para uma ideia bem maluca. Como disse o neurologista Mark Mawad, a vigília e o sono não são mutuamente exclusivos. O que isso quer dizer? Que partes do nosso cérebro podem estar acordadas, executando rotinas super complexas, enquanto a nossa consciência está, bem, completamente apagada. O Brian estava, neurologicamente falando, dormindo e acordado ao mesmo tempo. Então, a ação do Brian foi um hábito primitivo totalmente inconsciente. Mas e o vício da Angie? Será que a compulsão dela era tão forte assim a ponto de anular a capacidade dela de escolher? A ciência dá uma pista bem surpreendente sobre o que estava rolando dentro do cérebro dela.
Um neurocientista chamado Reza Habib fez um estudo com 22 pessoas. Metade delas tinha diagnóstico de vício patológico em jogo, que nem a Andy, e a outra metade eram só jogadores sociais ocasionais. A equipe do Habib queria responder uma pergunta bem específica. O que acontece no cérebro de um jogador compulsivo quando ele perde? E mais importante ainda, o que acontece quando ele quase ganha? A descoberta foi, assim, muito reveladora. No cérebro de um jogador social, um quase ganho é registrado como o que de fato é, uma derrota. Simples. Mas no cérebro do jogador patológico, as áreas de recompensa acendiam quase do mesmo jeito que numa vitória de verdade. Ou seja, neurologicamente, uma derrota era processada como um incentivo para continuar jogando. O loop do hábito era reforçado justamente pelo fracasso. Que loucura, né? Com essa ciência toda em mente, vamos comparar o destino do Brian e da Andy. Os dois agiram por hábito, mas a sociedade julgou eles de formas completamente diferentes. Por quê? A diferença aqui é fundamental. O Brian estava inconsciente. Ele estava executando um hábito primitivo de sobrevivência sem ter a menor noção do que estava fazendo. A Andy, por outro lado, estava consciente. Mesmo que a compulsão fosse gigantesca e o cérebro dela estivesse condicionado a procurar o jogo, ela sabia da existência do hábito e das consequências dele. No fim das contas, a diferença que definiu tudo foi a consciência. O Brian nunca soube que aqueles padrões que levaram ele a matar a esposa existiam. Já a Andy, ela sabia que tinha um vício. E essa consciência, para os olhos da lei e da sociedade, traz junto a responsabilidade. E essa distinção não serve só para a gente julgar o passado, não. Serve para nos dar poder sobre o futuro. Ela revela qual é a chave para a gente conseguir remodelar os comportamentos que governam a nossa vida. O filósofo William James disse isso há mais de um século, e a neurociências de hoje em dia concorda totalmente. Os nossos hábitos não são só umas rotinas bobas, eles são a estrutura, o esqueleto que nos empurra na direção do nosso destino. Tem uma analogia ótima que diz que os hábitos são como a água para um peixe. Eles são o ambiente onde a gente vive, estão presentes o tempo todo que acabam ficando invisíveis. O verdadeiro poder não vem de simplesmente eliminar um hábito, mas de primeiro reconhecer essa água, de tomar consciência dos loops automáticos que guiam nosso dia a dia. E essa é a grande lição. No momento em que a gente identifica um hábito, quando a gente entende a deixa, a rotina e a recompensa, alguma coisa fundamental muda. Naquele momento, a gente ganha a responsabilidade de agir, mas, o que é mais importante, a gente ganha o poder de reescrever aquela rotina. Então, a questão final não é se a gente é escravo dos nossos hábitos, mas sim quais deles a gente escolhe, conscientemente, analisar e transformar. A verdadeira liberdade não é não ter hábitos, mas sim ter a capacidade de escolher quais deles nos definem. A pergunta que fica é: qual hábito vai ser reescrito a partir de hoje?